Hello, everybody. Aqui é a professora Joslene. Então, vamos para mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos revisar o Present Continuous Tense, dando continuidade, que é o que está lá na nossa apostila. Nós estamos revisando alguns tempos verbais no presente. E hoje nós vamos revisar, nós vamos reconhecer, identificar a estrutura do presente contínuo em inglês. Mas antes, nós vamos recapitular um pouco, como a gente está falando de tempo presente, do nosso último assunto que nós vimos, que foi o Simple Present, que é o presente simples. Vamos fazer uma breve revisão aqui para fixar melhor o conteúdo e até ajudar em alguma dúvida que vocês tenham a mais. Que eu coloquei duas frases que estão no presente simples. I eat a lot of junk food. Eu como muitas guloseimas. Observem aí que o verbo to eat, que é o verbo que está entre parênteses, quando ele é colocado no presente simples, nós só retiramos essa partícula to e colocamos o verbo da mesma forma. A maioria não vai sofrer alteração alguma. No presente simples, a única alteração que ocorre no verbo é na terceira pessoa do singular. Veja bem aí no segundo exemplo. She plays volleyball. Então, o verbo to play, que é o verbo jogar aqui no contexto, que é volleyball, foi acrescido a terminação S, a letrinha S. Por quê? Porque esse she, ele está na terceira pessoa do singular, certo? O verbo aí sofreu uma alteração. Ele recebeu a letrinha S. E também, pessoal, essa letrinha S que ele recebe não tem nada a ver com plural, não. Pelo contrário, os verbos vão sofrer alteração na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, certo? Aí aqui também uma outra dúvida que surgiu com vários alunos foi com relação à utilização do uso do advérbio de frequência na frase, no presente simples, que a gente sabe que ele é bastante utilizado. Aí eu coloquei até alguns deles aí. Coloquei always, usually, sometimes e never, que é o que? Sempre, geralmente, às vezes e nunca. Mas nós sabemos que existem vários outros, mas eu coloquei esses aí. E uma frase aqui para a gente entender a colocação do advérbio no contexto da frase. Observe bem aí, ó. I brush my teeth. Eu escovo meus dentes. I usually brush my teeth. Eu geralmente escovo meus dentes, né? Então, o advérbio ele foi colocado antes do verbo. Qual é o verbo da frase? Então, eu tenho que identificar o verbo da frase. No caso, o verbo é brush, que é essa palavrinha que está vermelha. E o advérbio é o usually, que é a palavrinha azul. Então, o advérbio foi colocado antes. O advérbio, ele só é usado depois do verbo to be. Se na frase aparecer o verbo to be, aí o advérbio é colocado depois. Por quê? Por quê, professora? É uma regra que existe, certo? Mas todos os outros verbos em inglês, como dançar, tocar, ler, cantar, pular, todos, sempre o advérbio de frequência ele vai ser colocado antes desses verbos no presente, ok? Aqui uma outra dúvida também com relação ao presente, as formas negativa e interrogativa. Gente, a gente utiliza nessas formas o auxiliar, to do, o do e o das, né? Como nós já vimos nas aulas anteriores,
Nós estamos só recapitulando aqui, tirando algumas dúvidas ainda desse conteúdo. Aí eu coloquei 2 exemplos, um utilizando o do e o outro utilizando o das. Olha só o que está utilizando o do. My children drink milk every day. Minhas crianças, meus filhos, bebem leite todo dia. My children do not ou don't drink milk every day. Meus filhos não bebem leite todo dia. Então, observem aí que nessa frase negativa, nós utilizamos o auxiliar, o do, com a partícula not, com o advérbio not, né, que está dizendo não. Aí você pode perguntar, mas professora, e para que utilizar esse do, já que o not é não? Exatamente. Por quê? Porque esse do, ele está indicando que a frase está no presente. Ele é um verbo auxiliar e ele está indicando que a frase está no presente. Por isso que ele é utilizado como o verbo auxiliar do presente. Tem o verbo auxiliar do futuro, tem o verbo auxiliar do passado. Então, cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. Aí, aqui na forma interrogativa, nós utilizamos o auxiliar bem no início da pergunta. Bem no iniciozinho da pergunta. Então, ele não tem tradução na frase, mas ele indica que a frase está no presente simples. Do my children drink milk every day? Minhas crianças bebem leite todo dia? É uma pergunta. Observem que ele não tem tradução. Ele é um verbo auxiliar que indica o tempo da frase. Mas quando a gente o utiliza, o verbo, ele fica normalmente, como na forma infinitiva. Drink, drink, fica na forma infinitiva, que é o nome do verbo, ok? Já um outro exemplo que eu coloquei mais abaixo foi na terceira pessoa do singular, que é onde o verbo sofre alteração. Se a gente observar aí nessa frase afirmativa. He often drinks milk. Ele geralmente bebe leite. Olha o verbo beber, o verbo to drink. Aí ele já recebeu um S aí na terceira pessoa do singular. Ele sofreu uma pequena alteração. Não é verdade? Quando você vai reescrever essa frase na forma negativa, você vai precisar do auxiliar também. Só que não vai ser o do, aí já vai ser o das, com o not. He often does not, ou does not drink milk. Ele geralmente não toma leite. E na forma interrogativa, a estrutura diz que nós devemos colocar o verbo auxiliar no início da pergunta. Então, você observa aí, does he often drink milk? Ele geralmente toma leite? Ele geralmente toma leite? Does he often drink milk? Então, por que eu usei o does aí, essa palavrinha azul? Porque é he, terceira pessoa do singular. Já lá na primeira, eu usei o do, porque era my children, minhas crianças. Meus filhos, é a terceira pessoa, mas é do plural. Então, a gente tem que ter essa observação de quando a gente vai usar o do, quando nós vamos usar o das. Não esquecer dessa regrinha, que é muito importante. Agora sim, vamos aqui para o nosso assunto de hoje, que também é um tempo verbal no presente, está lá na apostila, só que de uma forma bem resumida. Aqui a gente vai detalhar mais um pouco. O presente continuous tense, ele é usado para expressar ações que estão acontecendo. Expressam ações que estão acontecendo no momento da fala, né? Ele já é um tempo verbal composto, né, de 2 verbos. Nós usamos um verbo auxiliar e usamos o verbo principal. O que nós vamos observar? Como a ação está em andamento, está acontecendo, né? Então, o verbo principal também vai sofrer uma alteração. E o verbo principal, ele vai para o gerúndio. Vai para o gerúndio, que é uma forma verbal. Aqui na letra A,
I am studying now. Eu estou estudando agora. Observem que na estrutura nós usamos o am, que é o verbo to be no presente, e usamos o verbo to study, que é o verbo estudar, com a terminação ing, no gerúndio estudando, certo? Aqui na outra frase, they are eating a lot. They are eating a lot. Aí, com o verbo to eat, que é o verbo comer. Então, o que vai acontecer? Esse to não vai para a frase e o verbo eat, que é o verbo comer, ele vai receber uma terminaçãozinha wing no final para ficar comendo. Então, ó, they are eating a lot. Eles estão comendo muito, né? Utilizamos o are, por quê? Porque é they, e com they, que é a terceira pessoa do plural, nós usamos are. E aí nós temos aí também, he is surfing on the net. To surf, navegar, surfar, né? Navegar na internet, olha só. He is surfing on the net. Ele está navegando na internet, está entrando na internet. Está na internet, não é verdade? Então, o verbo aí recebeu o ing e nós utilizamos como auxiliar o verbo to be is. Por quê? Porque com he, que é a terceira pessoa do singular, nós usamos o is. Então, tá aí o presente contínuo, tá aí a sua estrutura, que é formada pelo uso do verbo to be como auxiliar no presente, mais um verbo principal, acrescentando a terminação ing. E aí vamos para as formas desse tempo verbal. A interrogative form ou question form, né? O que vai acontecer? Nós vamos colocar o verbo to be, que é o verbo auxiliar, no início da pergunta. Vamos trazer ele para o início da pergunta. Então, a estrutura vai ser verbo auxiliar, que é o verbo to be, no presente, mais o sujeito, que pode ser um nome ou um pronome, e mais o verbo principal seguido de ing. Então, vamos observar aí, ó. Are you traveling now? Você está viajando agora? Are you traveling now? Você está viajando agora? Is he turning back from Canada? Is he turning back from Canada? Ele está voltando do Canadá? Ele está voltando do Canadá? Então, houve uma inversão aí entre o sujeito e o verbo auxiliar. Sempre vai ser assim, professora? Sempre. Sempre o verbo auxiliar vai para o início da pergunta, ok? A não ser que antes tenha um pronome interrogativo. Quem, como, por quê, né? Onde, quando. Aí sim, aí a gente vai ter que colocar ele no iniciozinho da pergunta. Mas até então, se a perguntinha for assim, o verbo to be vai ficar no início dela. Na forma negativa. Vamos lá agora para a forma negativa. Olha, a estrutura da forma negativa é bem simples. Você vai o quê? Colocar o not depois do verbo to be. Após o verbo to be, não tem segredo. O sujeito mais verbo to be mais not. Exemplo. I am not traveling to Portugal now. Carol is not buying many things. Então, na primeira, eu não estou viajando para Portugal agora. Observem que esse não foi colocado depois do verbo to be. Não importa se ele vai ficar entre o verbo to be e o verbo principal, mas ele vai ser colocado sim depois do verbo to be, que é o verbo auxiliar do presente contínuo. Olha aí na outra também, qual é o verbo to be? Is. Então, is not. Então, verbo to be mais not. E aí é muito fácil para a gente entender. Eu acho que está dando para vocês entenderem um pouquinho. Agora aqui ficou menorzinho a letra, mas
relacionado a algumas regrinhas que a gente tem que relembrar também. Nós já estudamos, mas se faz necessário a gente relembrar dessas regras, das rules in ing form, relacionada ao gerúndio. Temos três regrinhas. A primeira é essa aqui, ó. Verbos terminados em E. Todo verbo em inglês que é terminado em E, ele vai perder esse E antes de acrescentar a terminação ing. Antes de você acrescentar o ing, então você tira o E. Exemplo, make, que é fazer. Making, perdeu o E, né? Love, que é amar. Loving, também perdeu o E. Então, a maioria, quase todos os verbos que terminam em E, perdem esse E antes de acrescentar o ing, é uma regra. Com exceção do verbo to be. Olha aí o verbo to be aí com a gente. O verbo to be, ele não vai perder o E dele, não. Até porque ele só tem essas duas letrinhas, o B e o E, be. Ele vai só acrescentar o ing, ele é uma exceção a essa regra, ok? A segunda regra, que eu considero assim a mais difícil para entender, mas se a gente prestar bem atenção, a gente vai entender. É relacionada aos verbos que têm uma sílaba ou até duas, se a última for tônica. E que terminam em consoante, vogal, consoante, de trás para frente. Nós vamos dobrar, repetir essa última consoante antes de acrescentar o ing. Por exemplo, to run. Run tem uma sílaba, run. E de trás para frente termina em consoante, vogal, consoante. Aí vai ficar running, running, run, to run, running. Correr, correndo. Olha aí, ficou dois N's. Begin, to begin. Begin tem duas sílabas, é dissilábico. E a última sílaba é tônica, begin. E também termina de trás para frente em consoante, vogal, consoante. Aí a gente acrescenta mais um N, dobra a última consoante e acrescenta o ing. Beginning, então, começar, começando. To begin, beginning. E tem uma exceçãozinha também, que é o verbo to travel, que confunde muito a cabeça das pessoas. Porque a pessoa pensa, ele tem duas sílabas e de trás para frente termina em consoante, vogal, consoante. Mas, porém, a última sílaba dele não é tônica. A sílaba tônica dele é a primeira. Travel, travel. Então, ele não vai para essa regra, ele é uma exceção a essa regra. E ele só acrescenta o ing, traveling. Viajar, to travel, viajando, traveling. E por fim, com relação às regrinhas do gerúndio, nós temos os verbos com a terminação IE. IE. Die, lie e outros mais. To die. Nós vamos tirar esse IE e acrescentar um Y. Troca o IE por Y e acrescenta o ing. Olha só. To die, dying. Morrer, morrendo. To lie, lying. Tira o IE, troca por Y e acrescenta o ing. Então, morrer, morrendo. Mentir, mentindo. To lie é mentir e lying, mentindo. Aí nós temos, he is lying to me. Ele está mentindo para mim. Olha só, ele está mentindo para mim. A gente conhece quando a pessoa está mentindo, né? Se você foi bem intimista da pessoa, você só pelo olhar, ele lhe dá alguma expressão que dá para você perceber se ele está mentindo ou não. Então, he is lying to me. Ele está mentindo para mim. Olha a modificação que ocorreu no verbo aí, to lie, como ele deve ficar quando você vai complementar a frase no presente contínuo. Então, pessoal, essa foi mais uma aula de hoje.
e vamos até a próxima. Tem uma atividade para vocês responderem, concluírem a apostila e uma atividade complementar também. Até mais. Beijos.